Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e estou confeccionando o tapete retangular com Square Trindade. Essa aqui é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu trabalho, eu deixei o link na descrição do vídeo. O meu tapete tem 50 cm de largura, 90 de comprimento e eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 200 gramas da cor 8336, que é esse cinza chumbo, e 330 gramas do amarelo 1289. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo, e para os cortes e acabamentos eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de onde está cada um dos pontos mais importantes para facilitar o seu aprendizado. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Na primeira parte do passo a passo eu ensinei como fazer e emendar esses quadradinhos e por isso, olha, eu já tenho aqui o tapete quase pronto e agora eu vou começar a fazer o bico de acabamento. Se você não sabe como fazer esses quadradinhos, ainda não fez, quer ver como faz, dê uma olhadinha nesse link que eu deixei aqui em cima. Vou deixar ele na descrição do vídeo também e a qualquer momento é só você clicar nesse vídeo que ele vai aparecer nessa lateral e aí é só você clicar, tá? Então já tenho aqui, olha, os quadradinhos emendados para formar o tamanho, né, o comprimento e a largura do tapete que eu preciso. E agora eu vou começar a fazer um contorno utilizando o amarelo 1289, que é o mesmo que eu utilizei aqui para fazer esses quadradinhos. Você pode começar aí em qualquer ponto alto na lateral, pode ser na largura, no comprimento, e independente do tamanho que você fez. Eu vou começar aqui, olha, mostrando para vocês que em cima de cada ponto alto nós temos dois fios, né? E desta vez os quadradinhos estão com o lado certo virado para cima, aqui embaixo está o avesso e nós temos as pontinhas de fio aqui na emenda e nós vamos esconder essas pontas de fio aqui durante esse contorno com ponto baixo. Eu vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente aqui para fazer o acabamento, vou posicionar no dedo e vou pegar aqui em cima de qualquer um dos pontos altos, só que pegando somente o fiozinho que fica no avesso da peça. Só o que fica mais na parte de baixo, eu deixo esse da frente aqui para formar um detalhe e deixar ele mais simétrico. Vou buscar o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo em cima de qualquer um dos pontos altos. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo, vou aproveitar para esconder essa pontinha de fio e quando chegar na emenda eu escondo a ponta de fio lá também, tá? Então vou posicionar aqui o fio no dedo para trabalhar e vou continuar fazendo ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Sempre pegando somente o fiozinho que está no avesso da peça, sem apertar muito esses pontos aqui, mas também sem deixar ele muito folgado, tá? Se deixar ele muito solto aqui, vai começar a embabadar aí o trabalho. Eu estou quase chegando aqui, olha, na direção de uma emenda, tá? De dois quadradinhos. Então aqui a gente já vai conseguir entender como faz esses pontos na direção de todas as emendas, porque é tudo exatamente igual. Vou mostrar aqui para você, olha aqui, dá pra gente notar aqui duas correntes, né, olha. Nesse primeiro quadradinho tem a primeira e a segunda corrente que já foi utilizada. E aqui, olha, nós temos a emenda. No próximo bloco nós temos também a corrente que já foi utilizada, mais uma corrente sozinha e depois começa o ponto alto. Eu vou fazer ponto baixo na primeira e na segunda corrente. E aí vou fazer corrente na direção da emenda, ponto baixo na primeira e na segunda corrente. Então eu vou colocar aqui de volta, olha, o fio na agulha. E eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, vou continuar escondendo essa pontinha de fio. Na primeira corrente eu fiz ponto baixo. Vou na segunda corrente, faço ponto baixo também. Na direção da emenda eu vou fazer uma corrente de espaço. E vou seguir para o próximo bloco. Vou na primeira corrente, faço ponto baixo. E agora eu já vou esconder a outra ponta de fio também, olha. Vou na próxima corrente e faço ponto baixo também. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos, no ponto Trindade. Quando chegar aqui na próxima emenda, eu vou relembrar aqui para você como fazer, tá? Mas eu vou seguir fazendo aqui os pontos baixos, pegando somente o fiozinho do avesso da peça, escondendo as pontas de fio. Se você quiser, pode deixar aqui a ponta de fio um pouco maior no avesso, que aí você consegue dividir em dois e fazer o arremate como eu fiz nos bloquinhos, né? Aqui nos squares. E fazer o arremate como eu fiz nos quadradinhos, que eu mostrei na primeira parte. Mas se você deixar ele aqui no avesso desse jeito e depois cortar a pontinha, não fica soltando também não. Você pode também utilizar uma cola, né, para colar pano aí e deixar ele bem fixo aqui atrás sem formar volume também.
Aqui, olha, chegando na direção do ponto Trindade é super fácil. Temos uma corrente e vou fazer ponto baixo na direção da primeira corrente. Vou fazer ponto baixo na direção do ponto Trindade, sempre pegando somente o fiozinho do avesso. Na próxima corrente também. E depois eu sigo em cima dos pontos altos também, pegando somente o fiozinho do avesso. E vou seguir aqui até chegar na direção da próxima emenda. Chegando aqui, olha, já na próxima emenda eu vou fazer em cima de todos os pontos altos, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Tá ficando assim. Olha, ele não fica aquela entrada aqui porque eu fiz uma corrente de espaço, tá? E aqui, olha, na direção da emenda vamos relembrar. Eu tenho aqui as duas correntes bem fáceis de serem vistas. Tenho aqui a emenda e aqui no próximo espaço tenho uma, duas correntes e depois eu começo aqui os pontos altos. Então eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, ponto baixo na segunda corrente, uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco, olha, a corrente vai ficar na direção da emenda, pego na primeira corrente, faço ponto baixo. Aqui, gente, olha, já ia me esquecendo, tem a ponta de fio, deixa eu esconder ela aqui então. Faço ponto baixo na primeira corrente, na segunda também, e agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos altos e veja que eu estou escondendo a ponta de fio. Lembra que eu disse que era fácil fazer o arremate? É porque aqui a gente consegue esconder todas elas com ponto baixo. E olha, agora eu vou seguir fazendo até chegar aqui no canto e aí eu mostro para você como fazer esse contorno sem deixar arredondado. Já estou chegando na emenda novamente, aqui eu fiz ponto baixo, olha, em cima de todos os pontos altos, logo à frente eu tenho a emenda, e aqui eu tenho as duas correntes desse primeiro bloco, olha, dá para ver as duas correntes, tenho a emenda, que é esse fiozinho aqui, exatamente do fio que está sobrando aqui, e no próximo bloco eu tenho também, olha, duas correntes antes dos pontos altos. Então aqui eu vou fazer ponto baixo na primeira e na segunda corrente desse bloco, na primeira e na segunda. Logo à frente eu tenho a emenda, então faço uma corrente de espaço. Agora eu vou pegar o fiozinho, olha, que está sobrando aqui para começar a conduzir esse fio para esconder ele, vou na primeira corrente, faço ponto baixo já escondendo esse fio. Vou na segunda corrente, faço do mesmo jeito, fazendo ponto baixo escondendo o fio. E eu sigo fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos e aproveito para ir escondendo o máximo possível aqui antes de cortar a sobra. Sempre que chegar na direção da emenda, você vai repetir desse mesmo jeito, tá? Eu fiz aqui em duas emendas, mas toda vez que chegar na direção da emenda, você vai fazer do mesmo jeito. Ponto baixo na primeira e na segunda corrente, uma corrente de espaço, vai para o próximo bloco, ponto baixo na segunda, na primeira e na segunda corrente do próximo bloco. Na direção dos pontos Trindade também, olha, são 3 pontos, então só fazer ponto baixo em cima de cada um. Agora eu vou seguir fazendo até chegar aqui no canto, que assim eu mostro para você como fazer esse contorno sem deixar arredondado. Já estou chegando aqui no canto, e no canto nós temos um total de 3 correntes, né? Olha, fiz ponto baixo em cima dos pontos altos, logo à frente eu tenho as 3 correntes. Eu vou fazer ponto baixo na primeira e na segunda corrente, aqui normal, pegando somente o fiozinho do avesso, ponto baixo na primeira e na segunda corrente. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, uma, duas, vou voltar na segunda corrente, olha, mas eu vou virar aqui o trabalho para já ficar na direção certinha. Vou voltar aqui na segunda corrente, que é a corrente do meio, e vou fazer ponto baixo novamente. E aí faço ponto baixo na terceira e última corrente das 3 que formam esse canto, olha. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos normalmente, aí esse canto aqui vai ficar certinho. Veja que eu vou repetir aqui para você como que eu fiz, para você ver certinho, olha. Eu fiz ponto baixo na primeira e na segunda corrente. Fiz 2 correntes de espaço, voltei na segunda corrente, fiz novamente ponto baixo e depois eu fiz na terceira corrente. E aí eu sigo fazendo ponto baixo e toda vez que chegar nos cantos você vai repetir exatamente igual. Deixa eu fazer mais alguns pontos aqui para eu mostrar como ficou o cantinho, posicionar ele aqui na bancada para você ver como fica o resultado aqui no canto. Não vai ficar arredondado, tá? É só você tomar esse cuidado sempre que chegar no canto, fazer do mesmo jeito. Não vai ficar arredondado aí os cantinhos do seu trabalho. Agora eu vou seguir fazendo por toda a volta, sempre que chegar na emenda eu repito, como eu expliquei, sempre que chegar nos cantos vou repetir também, tá? Na direção dos pontos Trindade, vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também.
Já estou finalizando a primeira volta de ponto baixo aqui, olha, eu vou seguir fazendo ponto baixo até o último ponto. Eu comecei a volta aqui no próximo ponto, né? Então vou fazer aqui nesse ponto, faço ponto baixo e vou fazer ponto baixíssimo aqui no ponto que eu fiz para prender o fio e começar essa volta. E assim, olha, eu finalizo a primeira volta completinha, toda de ponto baixo. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo aqui no próximo ponto também. Eu fiz ponto baixíssimo para finalizar a volta, agora eu vou no próximo ponto, pegando os dois fios assim na parte de cima, faço ponto baixíssimo. Após esse ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e vou seguir fazendo ponto baixo, pegando somente o fiozinho na parte de baixo de cada um dos pontos que eu fiz na volta anterior. Só seguir fazendo ponto baixo, olha, pegando somente o fiozinho na parte de trás, tá? No avesso, que fica mais para baixo aqui, porque temos dois fiozinhos assim na parte de cima e eu pego somente esse mais no avesso. É bem parecido com o que nós fizemos e na verdade é ainda mais fácil. Olha, quando chegar aqui na direção da corrente de espaço que nós temos na direção da emenda, vou pegar somente um fiozinho dessa corrente e fazer o ponto baixo normalmente. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. Vou refazer esse aqui, olha, porque ficou um fiozinho solto. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, para contornar, para deixar ele bem certinho, para não ficar arredondado, eu mostro para você como fazer também. Aqui, olha, apareceu a pontinha de fio, que são as pontas de fio que eu segui escondendo, né? Ainda falta cortar essas pontinhas, mas já já eu vou cortar as pontas todinhas, porque elas já estão bem escondidas. Vou seguir fazendo então até chegar no canto, e aí eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, olha, fazendo ponto baixo em todos os pontos, na corrente de espaço também que eu tenho aqui na direção da emenda. Desta vez, olha, já fica bem retinho, não fica mais aquela curva, né, aqui na direção da emenda. E aqui, olha, chegando no canto nós temos duas correntes, né, eu vou fazer ponto baixo em cima de todos os pontos. Chegando nas correntes de espaço, temos duas, vou fazer ponto baixo na primeira. Faço duas correntes de espaço e vou para a segunda corrente e vou fazer ponto baixo e vou continuar fazendo na outra lateral. Olha, faço ponto baixo na segunda corrente, após as duas correntes que eu fiz de espaço. E agora eu sigo fazendo ponto baixo normalmente em todos os pontos. É super fácil, agora é só seguir fazendo por toda a volta. Se você tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha no começo dessa volta, porque a única diferença que nós temos aqui, olha, é que temos uma corrente de espaço na direção da emenda, mas em cima dessa corrente nós temos os dois fios também, e aí é só pegar um fiozinho na parte que está mais abaixo. Vou fazer aqui a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da segunda volta de ponto baixo aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo até o último ponto dos pontos que estão sozinhos. E para finalizar a volta, se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo na corrente que foi feita aqui, olha, para formar o primeiro ponto baixo da volta. E assim finaliza então a segunda volta com ponto baixo. Eu vou fazer essa finalização com agulha de tapeceiro, porque na próxima volta eu já vou trabalhar com uma cor diferente. Então aqui, olha, eu vou chegar aqui até o último ponto baixo, não faço a finalização com ponto baixíssimo, vou alongar esse fio para deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o acabamento, nem precisa tanto assim. Essa quantidade aqui já está ótimo. Vou colocar esse fio na agulha de tapeceiro, pode ser uma agulha de costura. A agulha de tapeceiro que eu utilizo é uma número 14. Mas se der para colocar o fio assim no fundinho da agulha, independente da numeração, dá certo também. E para fazer essa finalização com a agulha de tapeceiro, eu pulo a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto e vou em cima do próximo ponto, pegando os dois fios, assim, olha, de trás para frente. Passo agora em cima do último ponto baixo e depois passo dentro da corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, saindo com a agulha no avesso da peça. Vou ajustar esse ponto e aqui na parte de cima dele, olha, fica exatamente igual todos os outros também. Com o fio aqui no avesso, é fácil, é só esconder parte desse fio. Eu vou também cortar, aproveitar para cortar as pontinhas de fio que sobraram aqui, olha, eu vou ajustar bem esses fios que eu puxei para esconder e vou cortar as sobras, mas esse aqui eu vou costurar então ele para esconder dentro desse acúmulo de ponto baixo. Escondi ele aqui um pouco, olha, costurando. Agora eu posso dividir esse fio em dois. Tirar metade dele da agulha e a outra metade aqui eu passo em um fiozinho só para dar sustentação para fazer o nó. E amarro as duas pontinhas juntas.
As outras pontinhas de fio, essas que estão curtinhas, olha, eu posso cortar, não precisa amarrar. Na verdade, eu posso cortar todas, mas se você quiser deixar ainda mais firme, você pode dividir todas elas assim do mesmo jeito, dividir em dois, deixando metade do fio, olha, coloca de volta na agulha metade do fio, porque elas já foram escondidas aqui com ponto baixo, né? Já escondemos parte desse fio com ponto baixo. E essa metade que colocou na agulha passa aqui no fio para dar sustentação, amarra bem e depois corta as sobras. E você pode seguir fazendo isso com todas as outras pontas de fio, mas do jeito que elas foram conduzidas aqui dentro do ponto baixo, ela não solta, tá? Não tem problema para soltar essas pontas de fio, não. Então você decide aí se você quer fazer, amarrar todas essas pontas de fio ou simplesmente cortá-las todas para deixar aqui a parte do avesso também certinha. Eu vou só cortar essas pontinhas de fio e aí já começo a trabalhar com a próxima cor. Fiz o arremate com as pontinhas de fio e agora eu vou trabalhar com o fio de cor cinza 8336. Vou fazer aqui primeiro um detalhe antes de começar a trabalhar a próxima volta, porque isso facilita. Eu vou pegar aqui, olha, na última volta de ponto baixo nós temos todos os pontinhos marcados, né? O pé de cada um dos pontos baixos. Pode começar aqui em qualquer espaço, vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento. Posiciono assim o dedo de baixo aqui da peça, vou introduzir a agulha no pé de qualquer um dos pontos baixos e vou buscar esse fio, olha, na cor cinza e puxar ele para frente. Agora eu vou no pé do próximo ponto baixo, introduzo a agulha, busco o fio que vem do novelo, que está posicionado no meu dedo, e puxo ele para frente, passando dentro da laçada da agulha. Vou no pé do próximo ponto, busco e puxo ele para frente. Isso aqui, gente, esse detalhe é opcional, tá? Se você não quiser fazer esse detalhe, não vai influenciar aí para deixar o tapete correto ou não. Inclusive você pode fazer aqui com outra cor, pode fazer com outro tipo de fio, pode fazer esse detalhe aqui também. Mas isso aqui é bem fácil, bem simples, como se fosse uma costura, só introduzindo a agulha no pé de cada um dos pontos e buscando o fio para fazer essa costura aqui na frente. Eu vou posicionar ele desse jeito, porque agora você já sabe que eu vou sempre pegar o fio que vem do novelo e o fio que está posicionado aqui na minha mão. E aqui na parte de cima, olha, fica desse jeito. Olha, eu vou no próximo ponto, introduzo a agulha e passo na laçada que está na agulha. Eu vou no próximo e eu não alongo muito essa laçada, só o suficiente para chegar na direção do próximo ponto e puxar dessa forma. E toda vez que vai puxar, se você fizer com a agulha nessa posição, melhora ainda mais do que puxar assim, olha. Com ela desse jeito aqui, olha, como ela dificulta. Se você puxar nessa posição, ela sai mais fácil. Como se inclinasse um pouco a agulha para frente, olha. Ele puxa bem facinho o fio e passa em todas as laçadas, tá? Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No canto eu vou mostrar para você como faz o contorno para não ficar arredondado também. É bem facinho. Vou fazer o meu aqui até chegar no cantinho. Já estou chegando aqui no canto, olha, eu vou fazer ponto baixíssimo nessa costura aqui até chegar no último ponto dessa lateral. Aqui tudo igual, olha, normal, faço até o último ponto dessa lateral. E aqui o truque para não ficar arredondado é você alongar um pouquinho essa laçada antes de começar na próxima lateral. E aí é só girar e começar no primeiro ponto baixo normalmente e fazendo essa costura aqui em todos os pontos até completar a volta. Ou seja, o único truque para não ficar arredondado aqui o cantinho é deixar um pouquinho mais alongada a laçada antes de mudar, né, de sair de uma lateral e começar na próxima, olha, e aí ele vai ficar bem simétrico. Eu vou seguir fazendo assim agora por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final, olha, eu vou fazer até o penúltimo ponto, eu não vou fazer o ponto baixo aqui, olha, finalizando, fechando a volta. Se você não tem agulha de tapeceiro, aí sim, faça aqui fechando a volta, depois puxa esse fio para o avesso para fazer o arremate. Só que para ficar bem discreto esse final, chegando aqui no último ponto, antes de fechar, olha, deixando somente um espaço, eu vou alongar esse fio, deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou cortar e vou colocar esse fio aqui numa agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro, eu vou passar aqui, olha, no primeiro ponto, pegando assim de um lado para o outro, vou passar o fio todo, passo aqui no último ponto, já saindo com a agulha no avesso da peça, e esse ponto aqui vai ficar exatamente igual a todos os outros, olha, aí não vai dar para notar aqui onde começou e onde terminou a volta. E com esse fio aqui no avesso da peça, já tem a outra ponta, então só amarrar as duas pontas juntas e cortar a sobra.
Cortei as pontinhas de fio e tem esse detalhe todo em ponto baixo aqui no tapete. E agora, olha, eu vou começar a fazer um contorno com ponto baixo também. E vou começar, olha, no canto logo após as duas correntinhas. Vou começar no primeiro ponto baixo e vou trabalhar somente pegando os fiozinhos que fica mais no avesso da peça. Aqui o tapete está de frente para mim, o lado correto, o avesso da peça para baixo. E aqui em cima de cada ponto baixo nós temos os dois fios e eu vou trabalhar pegando somente o que fica mais na parte de baixo. Vou posicionar esse fio aqui no dedo, deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. E vou pegar no primeiro ponto logo após as duas correntes de espaço. Vou introduzir a agulha, busco o fio, formando uma laçada e prendo com ponto baixo. Vou no próximo ponto, pego somente um fiozinho e vou aproveitar para ir escondendo essa pontinha de fio. Pegando somente o fiozinho que fica mais na parte de baixo aqui do ponto, olha, mais no avesso da peça. É até mais fácil fazer porque eu introduzo a agulha de cima para baixo em cima de cada ponto baixo e pego somente o fiozinho que fica mais no avesso. E vou seguir fazendo ponto baixo assim por toda a volta. Quando chegar no canto, nós temos duas correntes de espaço. É super fácil porque é exatamente igual à segunda volta de ponto baixo que nós fizemos com fio amarelo, tá? Mas eu vou seguir fazendo até chegar no canto e mostro para você como fazer também. Chegando aqui no canto, olha, nós temos duas correntes de espaço, né, logo à frente. Eu vou fazer ponto baixo aqui na primeira corrente. Vou fazer duas correntes de espaço. Vou para a segunda corrente já girando aqui o trabalho, porque ela já fica na próxima lateral. E vou fazer ponto baixo, então, na segunda corrente. Ou seja, fiz ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e vou seguir fazendo ponto baixo nos próximos pontos. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Todos os cantos são exatamente iguais, porque em todos eles tem somente duas correntes de espaço. Então é só seguir repetindo por toda a volta. Na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta. Aqui, olha, eu comecei a volta logo após as duas correntes de espaço, né? Fazendo ponto baixo no primeiro ponto. Então, para completar a volta, eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente dessas duas que formam o canto, faço duas correntes de espaço, vou girar o trabalho, vou fazer ponto baixo na segunda corrente e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta, nesse que fica na direção do primeiro ponto baixo aqui com o fio amarelo, e assim eu completei aqui então essa volta. Na próxima volta eu vou fazer as alças para fazer o bico de acabamento e a única observação que eu tenho que fazer aqui é que o total de alças, tanto no comprimento quanto na largura, precisa ser número ímpar. Se você precisar, pode adaptar a quantidade de pontos que você vai pular, pode adaptar o número de correntes, o importante é que seja número ímpar, tá? Eu vou fazer aqui no meu explicando como fica e aí você vai conseguir entender um pouquinho como fazer isso se você precisar adaptar. Aqui, olha, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo no ponto que eu iniciei a volta e ele é o segundo ponto dessa volta de ponto baixo na cor cinza. Olha, eu finalizei após as duas correntes, eu fiz um ponto baixo, então esse aqui onde eu finalizei é o segundo ponto. E é nesse mesmo ponto que eu vou começar a volta. Eu vou introduzir aqui, olha, a agulha no mesmo lugar, vou buscar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo. Então, no início e no final da lateral, sempre tem um ponto baixo, tá? Pulei um ponto aqui no início dessa volta e vou deixar sobrando um ponto toda vez que chegar no canto e toda vez que recomeçar na lateral seguinte, deixo um ponto sobrando. Após esse ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo no próximo. 1, 2, 3 correntes, vou pular 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo no próximo. 3 correntes, pulo 3 pontos e prendo com ponto baixo no próximo. Eu fiz as contas aqui no meu tapete. Se eu seguir fazendo desse jeito aqui, o total de alças vai ser par e eu preciso de um total de alças número ímpar. Fora isso, ainda sobram 2 pontos. Então, para quebrar a cabeça aí para quem gosta de matemática e só se você quer fazer adaptação, tá? Se você está fazendo o tapete igual, siga o que eu vou apresentar aqui e você não precisa fazer nenhuma conta. Mas aqui, olha, o total de pontos que eu tenho na largura menos 3 e o restante dividido por 4, dá para saber se o total de alças vai ser ímpar. Aqui no meu tapete, por exemplo, na largura tem um total de 69 pontos baixos. 69 menos 3 sobra 66 e 66 dividido por 4 dá 16, mas sobram 2 pontos.
Veja que 16 é número par, ou seja, se eu seguir fazendo assim, vai dar um total de 16 alças e sobram 2 pontos. Então, para isso não acontecer, eu vou fazer 2 alças diferentes. Lembra que eu disse que posso fazer adaptação? Então, olha só, a próxima alça eu vou fazer com 2 correntes, 1, 2, vou pular somente 2 pontos, 1, 2 e vou prender com ponto baixo. E antes do final eu vou fazer mais uma alça desse jeito aqui para adaptar. Vou fazer aqui mais 2 alças, olha, com 3 correntes, pulo 1, 2, 3 e vou fazer ponto baixo. Vou seguir até quase o final desse jeito. 1, 2, 3, para não deixar essas 2 alças que eu vou fazer adaptação juntas, tá? Olha, pulei 1, 2, 3, vou prender com ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo. Aqui, olha, eu já estou quase chegando no final da largura, tá? Então eu vou fazer mais uma alça com 2 correntes, vou pular somente 2 pontos e vou prender com ponto baixo. Então fiz 2 alças diferentes, olha só. A 1, 2, 3, a quarta alça eu fiz só com 2 correntes pulando 2 pontos, todas as outras com 3 correntes pulando 3 pontos. Aqui, olha, eu fiz mais uma alça com 2 correntes pulando 2 pontos e agora eu vou seguir. Alça com 3 correntes, pulo 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 3 pontos e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, olha, 3 correntes, vou pular 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo. E como eu disse, fica sobrando um pontinho aqui no final, exatamente igual o pontinho que eu pulei aqui no início. Por isso, o total menos 3 é porque um ponto que está sobrando aqui, esse ponto que está sobrando aqui no final e esse que eu utilizei para prender com ponto baixo, porque todos os outros espaços são múltiplos de 4, olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, olha, faz parte da contagem que eu descontei no total de pontos, tá? Por isso eu consigo saber se o número de alças vai ser ímpar. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Por quê? Quando eu dividi dava 16, só que aí eu fiz uma adaptação, como sobravam 2 pontos, então eu utilizei 2 alças aqui diferentes para que o total de alças não ficasse par, tá? Mas isso aqui, como eu disse, é só para quem está quebrando cabeça com conta. Se você fez aí exatamente igual ao tapete, é só na largura você fazer 2 alças pulando 2 pontos, todas as outras pulando 3. Não esqueça de pular um ponto no início. E aqui no final também fica pulando, sobrando um ponto. Cheguei aqui no canto, o que eu vou fazer? Vou fazer uma alça com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou girar o trabalho e vou trabalhar no comprimento do tapete. Após a alcinha do canto, vou pular um ponto, vou no próximo e vou prender com ponto baixo. Desse jeito. E vou continuar. Alça com 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2, 3 e pulo e prendo com ponto baixo. No comprimento aqui no meu tapete, por incrível que pareça, não preciso fazer nenhuma adaptação. Quer ver? Se liga na continha de novo. No comprimento eu tenho um total de 135 pontos. Menos 3 sobra 132, que dividido por 4 dá 33. 33 alças é número ímpar, posso seguir fazendo do mesmo jeito. E aí, por que essa conta toda? Lembra que eu disse? O total menos 3 e o restante dividido por 4. Então, eu vou seguir fazendo agora, olha. 3 correntes de espaço, pulo 3 pontos e prendo com ponto baixo que vai dar certinho, chegar no próximo canto sobrando um pontinho. E aí eu vou fazer exatamente assim. Uma alça com 4 correntes, pulo o primeiro ponto da lateral seguinte e continuo do mesmo jeito. No comprimento, então, não tem adaptação e toda vez que você chegar na largura, você não se esqueça que tem que fazer 2 alças pulando somente 2 pontos e essa alça só com 2 correntes. Vou fazer a volta completa. No final eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta aqui, olha, no comprimento não tem nenhuma adaptação, todas as alças com 3 correntes pulando 3 pontos e dá certinho, olha, eu vou fazer aqui a última alça, vou pular 1, 2, 3, prendo com ponto baixo, fica sobrando um ponto e para completar a volta vou fazer uma alça com 4 correntes aqui no canto, faço 1, 2, 3, 4 correntes e vou fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, pegando assim de cima para baixo, faço o ponto baixíssimo. E assim eu completei a volta com essas alças. Só relembrando que aqui na largura do meu tapete eu fiz somente 2 alças com 2 correntes pulando 2 pontos. Aqui está uma, a outra está um pouco aqui na frente, olha. 2 alças com 2 correntes pulando 2 pontos.
Todas as outras alças com 3 correntes, pulando 3 pontos, eu tenho entre os cantos um total de 17 alças, tá? Não conto com a do canto. Essa do canto aqui com 4 correntes não estou contando. No comprimento, todas as alças foram feitas com 3 correntes, pulando 3 pontos, e tem um total de 33 alças. Aqui, olha, no início da lateral eu pulei um ponto, e dá certinho chegar aqui no final também, pular um ponto antes do cantinho, olha, do mesmo jeito. E fiz assim por toda a volta, e aí é só você conferir. Independente da forma que você fez, se foi pulando um ponto, 2 pontos ou 3 pontos, tá? Para fazer a alça, o importante é que o total de alças seja ímpar, sem contar as alças do canto. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes que nós temos logo à frente. Vou fazer um ponto baixo pegando dentro dessa alça e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntes para deixar de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto aqui no mesmo lugar. Ficou assim. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha. Na próxima alça eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço 2 pontos altos, 1, 2. Sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha. Na próxima alça eu vou fazer somente um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. E vou seguir intercalando, olha, fiz aqui esse aqui só com um ponto alto, 2 correntes, o próximo eu faço com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, sem corrente de espaço, só lacei o fio na agulha, vou na próxima alça e vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo lugar e faço 2 pontos altos. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto, só intercalando, tá? Não esqueça de intercalar essa sequência. Quando chegar no canto eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto. Se você fez um total de alças aqui número ímpar, sem contar com essas do canto, vai chegar aqui no canto então com esse leque diferente, né? De um ponto alto, 2 correntes, novamente um ponto alto. Exatamente igual o primeiro leque que nós fizemos, formado por um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Aqui no canto, olha, sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha. Na alça de 4 correntes que fica no canto, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha. Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais 3 pontos altos. Ficou assim, olha. Então, o leque do canto é diferente. Tem 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Após o canto, eu vou fazer um ponto alto, já na próxima alça, né? Então, sem fazer corrente de espaço, fiz um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto aqui no mesmo lugar. E aqui, olha, é exatamente igual o primeiro leque, agora eu vou seguir intercalando. O próximo eu faço com 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes, novamente 2 pontos altos. E agora é só seguir repetindo. Sempre que chegar no canto, você vai fazer esse leque com 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Entre um canto e outro, você vai sempre intercalar. Um leque com um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. E o leque seguinte com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo aqui, olha, o último canto antes de finalizar essa volta, né? Fazendo aqui na alça de 4 correntes. Fiz 3 pontos altos, 3 correntes, vou fazer mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3. E sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente que tem logo após o ponto baixo. Eu comecei a volta fazendo um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do ponto alto, outras 2 para deixar de espaço. Então eu vou na corrente que está logo após o ponto baixo e faço ponto baixíssimo. Assim esse primeiro ponto V fica exatamente igual a todos os outros, olha. E eu finalizei então essa volta.
Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das duas correntes que nós temos logo à frente, nesse ponto V, e vou fazer um ponto baixo aqui dentro desse mesmo espaço, e assim esse ponto fica bem centralizado, assim. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar nesse próximo leque onde nós temos 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou pular o primeiro ponto alto, vou no segundo e faço ponto alto. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar aqui em cima do ponto alto pegando os 2 fios desse jeito e vou prender com ponto baixo para formar o ponto picô. Vou laçar o fio na agulha. Agora eu vou trabalhar dentro do espaço de 2 correntes que tem dentro do leque. Faço um ponto alto, 3 correntes e volto em cima do ponto alto, pegando os 2 fios para fazer aqui o ponto picô. Toda vez que for fazer ponto picô é do mesmo jeito, tá? Voltando em cima do ponto alto. Fiz o ponto picô, laço o fio na agulha. Ainda dentro do espaço de 2 correntes, vou fazer o segundo ponto alto. Após o ponto alto, faço 3 correntes e volto em cima desse ponto pegando os 2 fios para formar o ponto picô também. Vou laçar o fio na agulha e fazer o terceiro ponto alto aqui no mesmo espaço dentro do leque, tá? Esse já é o terceiro ponto. E após esse terceiro ponto eu faço ponto picô também, com 3 correntes e faço ponto picô. Agora eu vou laçar o fio na agulha e o próximo ponto alto eu faço no primeiro dos 2 pontos aqui que sobraram desse leque. Faço ponto alto, não faço ponto picô desta vez, olha. E vou prender com ponto baixo no próximo leque, que é formado por um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, e aí fica exatamente igual o início, ou seja, o ponto baixo centralizado nesse leque diferente. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Olha, veja que eu fiz um ponto baixo dentro desse leque formado por um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, então eu vou só laçar o fio na agulha. E o leque que nós temos logo à frente é exatamente igual a esse aqui, olha, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou pular o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. Após o ponto alto, faço 3 correntes, volto em cima desse ponto alto e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Lacei o fio na agulha, agora vou trabalhar dentro do espaço de 2 correntes, vou fazer um ponto alto, 3 correntes de espaço para formar o ponto picô, voltando aqui em cima do ponto alto. Após o ponto picô, vou fazer o segundo ponto alto aqui nesse mesmo espaço, 3 correntes, volto aqui em cima desse ponto alto para fazer o segundo ponto picô, o terceiro, perdão, né, já em cima do segundo ponto alto desse espaço. Mais um ponto alto, esse aqui é o terceiro e último ponto alto nesse espaço de 2 correntes, faço o ponto picô logo após esse ponto também. E agora faço o ponto alto, mas não faço mais o ponto picô. Já o ponto alto fica em cima do próximo ponto alto e não dentro do espaço de 2 correntes. Olha. E vou prender com ponto baixo nesse leque formado só por um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, ou seja, repetir tudo que eu fiz no leque anterior. E eu vou seguir repetindo assim entre um canto e outro. Só o leque do canto que é um pouquinho diferente, mas eu mostro para você que é super fácil. Já estou chegando aqui no canto, vou prender com ponto baixo nesse espaço de 2 correntes. Finalizei aqui mais um leque, e o leque que eu tenho logo à frente é esse formado por 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos. Nesse leque eu não vou pular nenhum ponto. Nesses aqui, entre um canto e outro, eu estava pulando o primeiro e deixava sobrando o último. Nesse aqui, olha, após esse ponto baixo, eu vou fazer ponto alto no primeiro ponto alto do leque do canto. E vou fazer ponto picô com 3 correntes. Volto em cima do ponto alto e prendo com ponto baixo. Vou laçar o fio na agulha, vou no segundo ponto alto desse leque e faço ponto alto também. 3 correntes de espaço para formar o ponto picô. Os pontos picô são sempre feitos do mesmo jeito, então fiz ele um pouquinho mais rápido. Lacei o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, faço o ponto alto e em seguida 3 correntes para formar o ponto picô também. Chegando na alça de 3 correntes, eu vou fazer um ponto alto. Após esse ponto alto, eu vou fazer 3 pontos picô em sequência. Então, vou fazer o primeiro com 3 correntes. Vou voltar em cima desse ponto alto pegando os 2 fios, normalmente, e faço o ponto baixo. E observe que nesse ponto baixo aqui eu vou prender para formar o próximo ponto picô. Tenho aqui 2 pontos, né, 2 fios assim bem saliente aqui em cima, e são esses 2 fios que eu vou pegar para prender o próximo ponto picô. Vou fazer 3 correntes,
Volto nesses dois fios, olha, pego assim, introduzindo a agulha de cima para baixo e faço ponto baixo para formar então o segundo ponto picô. Veja que eu tenho aqui novamente os dois fios e eu vou fazer 3 correntes. Volto para pegar esses dois fios e prendo com ponto baixo para formar o terceiro ponto picô em sequência. Tenho assim, olha, 3 pontos picô. Agora eu vou laçar o fio na agulha, volto aqui na alça de 3 correntes e faço um ponto alto para formar o canto do tapete. E após esse ponto alto eu vou fazer ponto picô novamente. Eu vou só girar aqui o meu trabalho para ele não ficar repuxando. Vou fazer 3 correntes e faço ponto picô prendendo aqui, olha, com ponto baixo em cima desse ponto alto. Agora eu vou trabalhar ponto alto em cima dos 3 pontos do leque. Aqui no canto, olha, só temos esses 2 pontos altos com esse intervalo de 3 pontos picô entre eles. Então eu vou fazer o primeiro ponto alto dos 3 que eu preciso fazer nessa lateral. E em cima do primeiro ponto alto eu vou fazer ponto picô também, com 3 correntes, voltando em cima do ponto alto, vou prender com ponto baixo. Vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto alto também. Após esse ponto alto, faço ponto picô. E vou fazer ponto alto em cima do último ponto dessa lateral. E após esse ponto alto eu não faço mais o ponto picô. É normal ele ficar levantando assim, olha, como se fosse ficar torto, né? Não fica retinho assim para baixo. Mas veja só, eu vou prender agora com ponto baixo aqui, nesse espaço de 2 correntes que nós temos logo à frente, e aí ele já fica certinho, tá? Então toda vez que chegar no canto você vai repetir esse leque. E aqui, olha, eu vou começar a repetir tudo que eu fiz aqui no comprimento, né, e na largura do tapete, que é, após o ponto baixo, eu pulo um ponto desse leque formado por 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e faço o leque normalmente. E só faço até prender com ponto alto aqui nesse próximo ponto para ficar sobrando um. Ou seja, agora é só repetição de tudo que já foi feito, sempre que chegar no canto repita esse leque diferente. Eu vou mostrar ele aqui mais uma vez, deixa eu só finalizar esse leque aqui para eu mostrar já o resultado, para você conferir, anotar e fazer em todos os outros cantos do tapete também. Olha, completando aqui mais um leque, esse aqui exatamente igual eu fiz no início da volta, né? Só que aqui no canto, então, vamos só repetir para relembrar, olha. Eu fiz ponto alto no primeiro, ponto picô. No segundo, fiz o ponto picô. Ponto alto no terceiro ponto, fiz o ponto picô. E aí, fiz o primeiro ponto alto dentro do leque, no espaço de 3 correntes, fiz 3 pontos picô seguido e fiz mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Depois fiz ponto picô, ponto alto em cima do primeiro ponto alto, ponto picô, ponto alto em cima do segundo ponto alto, ponto picô, ponto alto no terceiro ponto e prendi com ponto baixo. É só anotar essa sequência e vou seguir repetindo assim. Toda vez que chegar no canto faço do mesmo jeito. Na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, estou fazendo aqui o último leque, que é esse leque do canto. Aqui, olha. Vou fazer o último ponto alto. E se você não tem agulha de tapeceiro, aqui você vai finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que foi feito para começar essa volta. Pegando assim de cima para baixo, fica bem discreto. Vou fazer aqui, olha, ponto baixíssimo. Depois é só alongar esse fio, passar ele para o avesso, amarrar bem e cortar as sobras. Mesmo sem agulha de tapeceiro aqui, fica bem discreto. Mas se você tem uma agulha de tapeceiro, agulha de costura, uma agulha mais grossa aqui, olha, após esse último ponto alto, é só alongar esse fio. Cortar aqui, olha, eu vou colocar na agulha. E agora eu vou pular esse ponto baixo, vou em cima do próximo ponto, que é o primeiro ponto alto. Assim eu faço a finalização correta. Olha, com a agulha de tapeceiro eu tenho que pular o ponto baixo onde eu vou finalizar, passar o fio de trás para frente, depois passar em cima do último ponto alto, e agora sim passar de cima para baixo no ponto que foi feito para começar a volta, saindo com a agulha no avesso. Aí é só ajustar esse ponto aqui em cima, olha. Ele fica exatamente igual a todos os outros. Com o fio aqui no avesso da peça, eu vou só costurar ele aqui um pouco, para chegar aqui nesse acúmulo de fio e esconder ele um pouco mais. É só costurar ele de forma que não apareça lá na frente do trabalho e seguir costurando ele aqui para esconder um pouco antes de dividir em dois e amarrar as sobras. Aqui, olha, escondi bem esse fio, vou dividir ele em dois.
Vou deixar aqui 3 fiozinhos para cada lado, já que eu estou trabalhando com o fio 6. Vou tirar metade desse fio da agulha, a outra metade eu vou passar em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer o nó. O primeiro nó eu não aperto muito, depois eu posso apertar um pouco mais. E cortar aqui as sobras. Vou aproveitar para cortar aqui, olha, a pontinha de fio também que eu escondi, né, do início, que eu segui conduzindo ela aqui. Vou cortar aqui a sobra também. E assim eu tenho a peça pronta. Eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque é assim que o canal segue crescendo, e eu agradeço a todos vocês de coração. Um forte abraço e até o próximo vídeo.